Eu trabalhava como balconista noturno em um condomínio no centro da cidade. A associação tinha muitas preocupações de segurança devido à forma como o prédio foi construído no final dos anos 60. Ambos os níveis do estacionamento eram acessíveis a partir do nível da rua, então havia muitos possíveis pontos de entrada, muitos dos quais estavam localizados em pontos cegos do sistema de câmeras de segurança. Por esse motivo, fui obrigado a dar 2 voltas ao redor de todo o prédio durante meu turno para garantir que nenhum não residente tivesse encontrado o caminho. O problema mais sério que tivemos foram os roubos ocasionais de carros, mas o que eu encontrava com mais frequência eram moradores de rua que haviam encontrado o caminho para a garagem e estavam se amontoando em algum canto em busca de abrigo. Chutá-los de volta para a rua era de longe minha parte menos favorita do trabalho, mas eu tinha que fazer isso. Depois de trabalhar lá por vários meses, eu sabia que todos os lugares que as pessoas gostam de se esconder no prédio eram muito antigos e haviam passado por muitas reformas durante sua vida, o que criou muitos cantos e recantos, saliências desnecessárias de concreto isolaram os quartos e corredores e as escadas que levavam ao lugar nenhum. O lugar mais assustador de todo o prédio era tão estranho e potencialmente perigoso que tirei uma foto dele e levei para a gerência. No primeiro andar da garagem, havia uma porta que dava para um corredor diretamente abaixo da rampa até o segundo nível da garagem. Tinha cerca de 3 pés de largura e cerca de 20 a 30 pés, mas levava literalmente a lugar nenhum. No final, havia um grande cano de água com uma válvula que era a única razão pela qual o espaço existia, mas no escuro, com apenas uma lanterna fraca, aquele cano parecia assumir muitas outras formas, o que o tornava perigoso. No entanto, era a fechadura da porta que me preocupava. Não havia cadeado ou fechadura em nenhum dos lados, mas do lado de fora havia uma grande trava deslizante. Só havia uma maneira de entrar ou sair, e ele estava trancado por fora, sem nenhuma maneira de destrancá-lo por dentro. Desde que descobri o local, não pude deixar de imaginar como seria fácil para alguém ficar preso lá, mas nada do que eu disse à gerência fez qualquer diferença. Eles já estavam cientes disso e não tinham intenção de fazer nada a respeito. Infelizmente, isso significava que eu teria que abrir a porta e verificar todas as noites, mas nunca coloquei os pés dentro dela. Estava com muito medo disso. As coisas continuaram assim por meses e depois um dia, meu maior medo foi perceber. Eram cerca de 3 horas da manhã, no meio do meu turno. Eu estava fazendo minha ronda no estacionamento e tudo estava normal. Era uma quarta-feira à noite lenta. Não houve nenhum problema ou atividade suspeita nas câmeras, então eu estava longe de estar no limite de tempo. Mas, em um momento, fui forçado a ficar em alerta. Ouvi o som de uma porta batendo na garagem. Não tinha certeza de onde estava, então me aproximei para investigar. Meu coração afundou um pouco quando vi que a porta para o beco sem saída do corredor estava aberta. Olhei em volta para ver se tinha alguém na garagem, mas parecia que estava sozinho. Gritei para intimidar alguém se estivessem escondidos em algum lugar que não consegui ver, mas não obtive resposta e ninguém apareceu. Eu só estava preocupado que houvesse alguém escondido no beco sem saída. Corredor. Então, andei o resto do caminho e apontei minha lanterna para o corredor. Por um momento, fiquei aliviado ao ver que não havia ninguém lá dentro. No entanto, havia uma garrafa de vidro vazia cerca de 3 metros dentro. Suspirei e revirei os olhos, pensando que alguém estava bebendo lá e saíram correndo com pressa quando me viram bisbilhotando. Acidentalmente, fazendo barulho enquanto corriam. Não teria sido tão difícil para alguém subir nos carros estacionados lá, para subir no muro e pular ou cercar o vizinho. Quando cheguei lá, já que a garagem era parcialmente subterrânea naquele local. Na verdade, é assim que muitas pessoas entram, porque o corredor sem saída estava em um ponto cego proeminente das câmeras. Infelizmente, eu não tinha permissão para deixar lixo em qualquer lugar se eu visse, então eu sabia que tinha que pegar aquela garrafa. É claro,
Senti a ansiedade borbulhando dentro de minhas entranhas só por saber que tive que dar alguns passos naquele corredor. Quase não fiz isso, mas me racionalizei pensando que não havia como. Alguém iria sair e me trancar. Respirei fundo e entrei, mas assim que cheguei à garrafa, a porta se fechou. Corri imediatamente de volta para a porta, mas quando cheguei lá, ela já estava trancada. Comecei a bater na porta e gritar por socorro, mas não havia ninguém lá. Senti como se estivesse sendo enterrado vivo, como se mal pudesse respirar. Se não fosse pela minha lanterna, eu estaria em apuros, não teria sido capaz de ver uma coisa. Quando percebi que não estava conseguindo, a qualquer momento, peguei meu telefone para meu desgosto total. No entanto, não havia serviço algum. As paredes eram feitas de blocos de concreto e a porta era feita de metal. Além disso, todo o prédio de 6 andares estava em cima de mim. Não importa o que eu tentasse, eu não pude ligar para o 911. Não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Eu estava completamente preso. A única maneira de sair era se alguém abrisse a porta pelo lado de fora. Mas eram 3 horas da manhã e levaria horas até que alguém saísse para trabalhar pela manhã e durante. Daquela vez, quem me prendeu estava fazendo o que bem entendia no estacionamento. Eu ouvi vários alarmes de carros dispararem e eu sabia o que estava acontecendo. De alguma forma, eles desligaram depois de alguns minutos. Eu continuei batendo na porta e gritando, mas ninguém apareceu. Depois de um tempo, para ser totalmente honesto, desisti de que estaria livre tão cedo e apenas me concentrei em manter a calma. Sentei-me contra a parede e desliguei minha lanterna para economizar bateria, mas só depois de ter certeza de que estava completamente sozinho. A cada alguns minutos, eu batia na porta várias vezes. Demorei cerca de 2 horas, mas finalmente consegui chamar a atenção de alguém que ia trabalhar de manhã cedo. Agradeci quando me deixaram sair, mas, infelizmente, a próxima coisa que tive que fazer foi chamar a polícia porque rapidamente percebi que uma dúzia de carros haviam sido arrombados. Havia vidros quebrados por todo o estacionamento. De todas as janelas que haviam sido quebradas, quem quer que fosse sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia como me prender ali e sabia como silenciar os alarmes dos carros que estavam arrombando. Só temos seguranças nos fins de semana e isso nos deixou vulneráveis em uma quarta-feira aparentemente benigna. No geral, foram feitos dezenas de milhares de dólares em danos e roubos, e fui demitido por causa do meu trabalho. Não como eu gostaria de voltar de qualquer maneira. O culpado nunca foi identificado nas câmeras e nunca foi capturado. Oi, bem-vindo ao Mortos e Torrados. O que posso oferecer para você? Seus colegas de trabalho começaram a agir de maneira estranha, do nada, sem dizer uma palavra. Uma senhora apareceu completamente na água de um lago próximo. Você daria um tapa nele ou tentaria ignorá-lo? Agora, o morto e o café definitivamente fazem você fazer algumas coisas estranhas, mas mesmo isso não é tão bizarro e assustador quanto o que aconteceu com um colega de trabalho em uma das verdadeiras histórias de trabalho assustadoras de hoje. Sente-se, relaxe e pare de cutucar a lacuna entre os dentes com aquela pequena haste que vem com seu café. Estas são histórias da sala de descanso. Eu gostaria que fosse um Skinwalker de Clarissa Explica Tudo. Eu gostaria de ter histórias de fantasmas para contar aqui, mas trabalhando durante a noite em um posto de gasolina quando jovem, logo percebi que as pessoas são tão assustadoras quanto um encontro com qualquer criatura noturna que possa ser produzida a partir de seus pesadelos. Deixe-me começar dizendo que tenho 21 anos e uma altura média para uma mulher da minha idade. Trabalho neste posto de gasolina há mais de um ano, e em breve vou pedir demissão porque ficou demais para mim lidar mentalmente. E sei que essas histórias não são exatamente as mais assustadoras, mas são as 3 experiências mais assustadoras que passei enquanto trabalhava. Quando comecei a trabalhar neste posto de gasolina,
Fazia minha maquiagem quase todas as noites. Tinha que trabalhar, e eu era solteira, então gostei da atenção ocasional, mas houve atenção concedida a mim por idiotas que eu na verdade não gostei. Me perguntavam se eu era casada ou olhavam mais do que o necessário para o crachá em meu peito. Então, houve uma noite em que nosso banheiro precisava de um pouco de atenção. O vaso sanitário não estava dando descarga corretamente, então tentei avisar as pessoas se elas estavam indo em direção ao banheiro. A maçaneta estava com defeito. Havia um cara hispânico que não entendia português muito bem, então fui com ele até o banheiro para apontar a maçaneta para ele, e eu deveria ter pensado melhor, porque logo depois que ele começou a me fazer aqueles gestos rudes com as mãos, tentando me encurralar no pequeno banheiro descartável, soltei um grito de medo e corri para a segurança do espaço atrás do balcão. Felizmente, ele só tentou me convidar para sair 3 vezes antes de sair. Acho que não poderia ter dito não mais rápido ou mais alto. A próxima experiência assustadora aconteceu em um turno diurno. Eu estava cobrindo um colega de trabalho que desistiu. Era de manhã, por volta das 10h30, talvez perto das 11h. Fui notificada por um colega de trabalho que um homem deixou uma nota de R$ 20 junto com 2 maços de cigarros mais cedo. Transações matinais de cigarros são bastante frequentes, então quando uma mulher veio comprar os mesmos cigarros, eu não prestei muita atenção. 20 minutos depois, este cara estacionou bem na frente de nossas portas. Ele entrou, e meu colega de trabalho pediu para ele mover seu caminhão. Ele foi educado e fez isso, mas ele voltou para dentro e foi direto para me acusar de roubar seus $20. Provavelmente porque eu era a única atrás do balcão. Eu disse a ele: "Sinto muito, senhor, mas não o vi antes." Isso o irritou. Ele ficou na minha cara e começou a gritar, cuspindo insultos e comentários sobre eu ser um idiota ou um ladrão. Continuei explicando a ele o mais calmamente possível que eu não tinha ideia do que ele estava falando sobre. Seu tom e proximidade comigo me fizeram sentir muito insegura, como se ele pudesse estender a mão e ser físico a qualquer momento. Era difícil não desmoronar ali mesmo. Uma vez que ele mencionou a mulher e os cigarros de mais cedo, eu disse a ele como deveria. Eu sabia que ela estava com ele, afinal ela havia entrado sozinha em um veículo diferente, embora ele não cedesse. Entreguei o dinheiro só para que ele fosse embora. Ele saiu gritando de volta que nunca mais voltaria para esta loja com um bando de idiotas trabalhando aqui. Fico feliz em dizer que ele manteve sua palavra e nunca mais voltou. A terceira e mais assustadora de minhas histórias que guardei para o final, esta é a mais recente. A experiência que cimentou minha necessidade de mudar para um trabalho diurno em algum lugar. Caso contrário, começou pequeno o suficiente para não se preocupar com a vinda de um sem-teto algumas vezes, usando instalações para obter comida e água de forma bastante inofensiva. Exceto pelo fato de que isso significava que ele ficava por perto com frequência. Mas ele nunca ficava muito tempo dentro de casa, então não tocava muitos alarmes para mim ou para qualquer outra pessoa ainda. Mas eu também frequentemente trabalho sozinho à noite. Felizmente, meu namorado há um ano agora mora basicamente atrás do posto de gasolina, então me senti um pouco mais seguro na hora. Um dia ele está lá durante o dia, tentando irritar nossos clientes por causa de cigarros ou descontando isso assustado um casal de pessoas. Então, meu gerente teve algumas palavras trocadas com ele, e ela pediu sua identidade, o que o deixou agressivo e com raiva. Ele atacou ela, bem como os poucos funcionários que estavam lá trabalhando no momento. Eles não chamaram a polícia depois daquilo que virou parecia ser algo que cairia sobre mim na mesma noite em que recebi notícia sobre o cara, então não corria nenhum risco. Ele apareceu naquela noite 3 vezes, e na terceira visita acabei ligando para a polícia porque ele estava agitando minha ansiedade durante toda a manhã. Eu tive que conversar com a polícia, que deu uma descrição do homem dizendo que ele não fez nada comigo pessoalmente,
mas eles entenderam que eu simplesmente não queria que um homem que havia demonstrado agressão anteriormente continuasse aparecendo enquanto eu estava desprotegido à noite. Então, ele seria uma invasão se eles o alcançassem. Deixe-me dizer-lhe, mesmo em uma cidade muito pequena, com 5 policiais patrulhando e procurando por ele, eles não o encontraram até o meio da tarde. Uma vez que o alcançaram, eles relataram que ele foi invadido, mas isso não o impediu de olhar o posto de gasolina do outro lado da rua como se ele fosse atirar no lugar qualquer dia. Então ficou pessoal. Agora, eu não moro muito longe do posto de gasolina, então geralmente vou e volto do trabalho a pé, mas às vezes recebo carona do meu colega de casa, se o tempo estiver terrível. Estou planejando ir morar com meu namorado no próximo mês, então tenho ido à casa dele quase todas as noites antes de trabalhar. O caminho que faço de ida e volta é bastante regular. Esse homem deve ter me observado para descobrir onde eu moro, porque ele fica do lado de fora da minha porta por volta das 9h30 da noite, mais ou menos o horário em que eu sairia para o meu turno noturno. Felizmente, eu estava na casa do meu namorado quando recebi uma ligação do meu colega de casa dizendo que ele estava espreitando nossa porta da frente. Eu estava chorando, tive que entrar naquela noite, e ele obviamente estava me perseguindo por alguma coisa. Mas há um final feliz. Disseram-me para ficar na casa do meu namorado esta noite enquanto meu turno estava coberto, e dentro de uma semana ou mais, esse cara foi preso por ser agressivo com a equipe de um 7-Eleven do outro lado da rua. Cara tão assustador. Espero nunca mais ver seu rosto, porque estou comprando um taser com seu nome. Fique seguro se você trabalha até tarde da noite e se você tiver que caminhar, certifique-se de ter proteção e estar ciente do que está ao seu redor. Policial do senhor, tenho que ser um pouco vago aqui, pois não posso correr o risco de ser identificado, ou posso perder meu emprego, ou talvez minha sanidade seria questionada na minha profissão. Você tem que passar por uma avaliação psicológica a cada 6 meses para garantir que você está mentalmente apto devido ao trauma que você sofre diariamente. Sou um policial estadual, também conhecido como Serviço de Automóveis AAA, mas com armas. Os policiais estaduais são como qualquer outro policial, exceto que tendem a trabalhar principalmente nas rodovias e também, outros policiais tendem a não gostar de policiais estaduais, pois são escoteiros conhecidos por seguirem as regras de uma forma muito rígida e, reconhecidamente, tendem a ser um pouco arrogantes. Os policiais são um pouco tensos, tomando cuidado especial com seus uniformes e veículos. Com tudo isso dito, eu faço tudo o que eu posso ser o mais descontraído possível na profissão e ser gentil sempre que possível. Trabalho em um condado muito rural, onde a principal rodovia interestadual tem apenas 2 faixas de largura. Sendo dito que esta rodovia em particular conecta Las Vegas a Salt Lake City e qualquer grande cidade ao norte por lá. Muitas drogas passam e é meu trabalho determinar quais veículos podem transportá-las. Normalmente, os contrabandistas ficam um pouco ansiosos e tendem a cometer pequenas violações de movimento que nos permitem pará-los e verificar se há atividades suspeitas. Se não encontrar nada que me preocupe, fico feliz em deixar as pessoas irem sem multa. Esta história começa em um turno da noite no inverno. Eu estava fazendo horas extras para poder economizar para comprar um beliche para meus filhos, já que minha esposa estava esperando nosso terceiro bebê e nossos outros 2 filhos foram forçados a dividir um quarto. Este turno em particular foi um turno específico de DUI, onde sou especificamente obrigado a tentar encontrar pessoas dirigindo sob influência de álcool e tenho que relatar minhas tentativas bem-sucedidas ou mal-sucedidas ao estado. Este condado rural tem um grande cânion que leva até um reservatório com alguns ganhos de elevação bastante sérios no inverno. É ilegal entrar neste cânion depois das 22 horas devido aos graves riscos de direção, é muito perigoso. Tenho tendência a patrulhar lá, pois posso parar qualquer um por qualquer razão, porque seria ilegal para eles estarem lá. Normalmente,
Eu apenas encontro crianças fazendo sujeira ou encontrando um lugar para uma fogueira ou até mesmo acampar furtivamente, o que se tornou comum ultimamente. Estou logo atrás de indivíduos dirigindo sob a influência ou outro. Atividades nefastas. Então, deixei a maioria das pessoas ir sem problemas. Dada a altitude mais elevada, começou a nevar fortemente neste cânion, e fiquei preocupado que alguns adolescentes em seu Corolla de 1998 ficariam presos lá e congelados até a morte. Isso não é um exemplo estranhamente específico, é específico porque isso realmente aconteceu lá em cima. Ganhei um Chevy Tahoe 4x4 com elevador de 2 polegadas enquanto patrulhava um condado rural e não posso contar com as pessoas para me libertar. Minha jornada até o cânion foi relaxante e agradável. Eu estava absorvendo a primeira nevasca do ano e foram momentos absolutamente deslumbrantes como este. Eu gosto do meu trabalho. Cheguei ao topo do cânion perto do reservatório e nunca encontrei ninguém. Isso é uma coisa positiva. Decidi tirar um momento para sair do caminhão e aproveitar a tranquilidade que vem da forte nevasca. Atrás de mim estava o reservatório, agora completamente congelado. À minha frente havia uma grande colina onde as pessoas gostam de andar de trenó. Além disso, não há nada além de árvores em milhares de hectares. Apenas uma estrada até o topo do cânion e ele. Era a estrada em que eu estava e meus rastros eram os únicos que podiam ser vistos. Foi quando ouvi uma mulher gritando. Não consegui entender o que ela estava dizendo, mas era esse choro horrível e de gelar o sangue, do tipo que faz sua pele arrepiar instantaneamente. Comecei a olhar em volta. Mostrei meus holofotes no reservatório. Com certeza, alguém caiu pelos olhos, mas estava completamente imperturbável. Nada para ser visto ainda. Aquela gritaria continuou. Decidi ligar minha câmera térmica. Sim, os soldados têm imagens térmicas. Equipamental. Eu até faço muitas buscas e resgates de vez em quando. Sou o único profissional de emergência em 30 a 50 milhas de qualquer maneira. Não havia absolutamente nenhuma assinatura de calor na linha de árvores na colina do trenó, nem no reservatório congelado. Ansioso, decidi que precisava transmitir isso por rádio para alguém que precisava de ajuda e não consegui encontrá-lo. Fui notificado de que alguns deputados do condado estariam lá para ajudar. Espero que em breve. Os gritos continuaram quando eles chegaram. Agradeci suas saudações não tão amigáveis. Um dos deputados, anteriormente trabalhando em a gerência do Predator, me disse que um homem é apenas uma raposa quando está irritado. Eles parecem muito com uma mulher em perigo, nada com que se preocupar. Eles riram um pouco de mim e seguiram seu caminho. Entrei no meu veículo e desci o cânion depois que eles encontraram um motorista no caminho até o cânion bêbado e drogado com metanfetamina. Acabei passando o resto do meu turno tentando colocá-los na prisão. Até hoje, eles me chamam de Garoto Fox por causa da história. Desculpe se você não fizer isso. Acho que é assustador. Talvez fosse realmente experiência alegre dada a profissão, mas talvez fosse algo mais que não soava como nenhum Fox.